Boa noite, estamos aqui hoje, irmãos, amigos. Então vamos ler a Bíblia aqui hoje. Preparei um capítulo muito bom para a gente ler e para vocês entenderem. Sempre no começo de todos os vídeos meus, eu falo primeiramente o Pai, depois o Filho e também o próximo como si mesmo. Por que eu falo isso? Porque a lei que estava pesada sobre as nossas costas, o jugo da lei, foi tirado das nossas costas. Nós somos hoje pessoas livres, não somos mais escravos, né? Apesar que muita gente põe vocês sob o jugo da lei, mas não estamos sob o jugo da lei. Eu vou ler um capítulo hoje, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse capítulo da Bíblia que eu vou ler, né? Que também não acredito que seja uma coisa de mera importância, porque é de muita importância a gente saber. Então vamos. Se nós falamos das coisas carnais, então ficamos nas coisas carnais. Mas se falamos das coisas espirituais, então vamos prestar atenção nas coisas espirituais e não nas carnais, né? Porque de modo que, por mais que eles tentaram, que eles escreveram a Bíblia, eu não acredito que seja Paulo escrevendo pelo Espírito Santo, ele ia lembrar de alguma coisa que ele tinha falado através do Espírito Santo, a menos que aquele tempo não tinha gravações. Hoje você pode fazer uma gravação e ver o que você falou na gravação. Depois de você ver a gravação que você fez, você mesmo não acredita que era você falando. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou ler uma parte da Bíblia aqui agora, quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte da Bíblia que eu vou ler. Então vamos começar então. Já tem 2 minutos falando e eu ainda não li nada. Vamos ler então. Eu vou ler em Gálatas, capítulo 3 e o 4. Vou ver se dá para fazer tudo dentro do tempo determinado, né? E depois no final vou fazer o comentário para vocês. Escuta para vocês verem. Tem muitos que pegam a Bíblia aí e põem o jugo da lei em cima das pessoas ainda. Igual eu vi um vídeo aí entre 2 moços pregando a palavra de Deus. Um moço querendo vencer o outro moço, né? Sendo que nenhum deles, obviamente, tem o conhecimento de Deus, eu creio isso. Porque se tivessem o conhecimento de Deus, eles falavam de coisas espirituais e não das carnais, né? Então vamos ver aqui agora. Quem tem o jugo de Deus sabe do que eu estou falando, né? Então vamos ver então o que está escrito em Gálatas. O insensato Gálatas, assim no capítulo 3 de Gálatas. Quem é que vos submeteu à influência má? A vós, perante os olhos de que Jesus Cristo foi retratado abertamente como pregado em uma estaca. Eu estou lendo as escrituras sagradas, por isso que fala estaca. Não existe cruz, viu? Cruz é outra coisa, outro assunto. Só eu gostaria de aprender de vós o seguinte: recebestes do Espírito. Saber, eu gostaria de aprender de vós o seguinte: recebestes o Espírito devido às obras da lei, ou devido a tardes ouvido por fé? Ou devido a terdes ouvido por fé? Pois vós são insensatos. Depois de ter principiado em espírito, estáis agora sendo completados em carne? Observa, vocês veem o que eu estou falando, o assunto. E em vão, foi em vão que passaste por tantos sofrimentos? Será que realmente foi em vão? Portanto, aquele que vos supre o Espírito e realiza as obras poderosas. Então, se você tem o Espírito
o Espírito Santo de Deus, você obviamente não precisa de Bíblia para você pregar a palavra de Deus e nem de Escritura. Entre vós, será que, entre vós, será que ele fez isso devido às obras da lei, ou devido se ter ouvido por fé? Agora ele vai fazer uma citação aqui de Abraão, no versículo 6. Quer ver? Assim como Abraão depositou fé em Deus, e isso lhe foi contado como justiça. Você viu? Abraão foi salvo, ele é o pai da fé. Ele foi salvo pela fé. As outras coisas ele fazia normalmente, mas ele foi salvo pela fé dele, né? Certamente sabeis que os que aderem à fé e os que são filhos de Abraão, as escrituras vendo de antemão que Deus declararia justas as pessoas das nações devido à sua fé. No tempo de Abraão, você está entendendo muito bem. No tempo de Abraão, Deus declarava as ações das pessoas não pelo que estava escrito na lei, mas pela fé que estava em Abraão. Então, pela fé, era declarado justo. E declarou de antemão as boas novas a Abraão, a saber, por meio de ti serão abençoadas todas as nações. Já estavam abençoadas todas as nações por meio de Abraão. Consequentemente, os que aderem à fé são abençoados junto com o fiel Abraão. Se você aderiu, se você tem fé também, que aconteceu aquilo com Abraão, e Abraão depositou a fé dele em Deus, com você também, apesar das suas obras malignas, apesar de tudo, apesar de você ser uma pessoa da carne, uma pessoa de pecado, né? Pois todos os que dependem de obras da lei estão sob maldição. Se você depende da obra da lei da Bíblia, você está sob maldição. Está falando aqui, pois todos os que dependem de obras da lei estão sob maldição. Porque está escrito: maldito é todo aquele que não continuar em todas as coisas escritas no rolo da lei, a fim de as fazer. Além disso, é evidente que pela lei ninguém é declarado justo. Se você for pela Bíblia ou pela lei que está na Bíblia, você não vai ser declarado justo e ninguém vai ser salvo. De antemão eu falo que Jesus Cristo não estaria aqui se alguém fosse declarado por justiça de Bíblia. Então nem Jesus Cristo teria vindo. Ele veio para quê se tinha a Bíblia? Para você ser justo. E para você ser justo, se você for fazer tudo de justiça, tudo certinho, você nem precisa de Deus, e nem precisa de Cristo, e nem precisa de Bíblia. É assim que está escrito aqui em Gálatas. Ou Paulo estava errado? Além disso, é evidência que pela lei ninguém é declarado justo. Pela lei da Bíblia ninguém é declarado justo. Mas pela de Cristo, pelo sacrifício que ele fez, todo mundo é declarado justo. Quer ver? Vamos ler. Eu vou ler, não vou explicar. Eu vou ler. Diante de Deus, porque o justo viverá em razão da fé. Ora, a lei não adere à fé. A lei é lei, está posta ali, é firme. Você tem que obedecer. Então ela não adere à fé. Mas só os que cumprir viverá por meio deles. Por meio deles. Cristo nos livrou da maldição da lei. Será que é muito vocês entenderem isso aqui? Hein? Povo hipócrita, que está vendo as coisas e quer ser enganado, cara. Observa para você ver como é que é as coisas de Deus. Cristo nos livrou da maldição da lei. Por que fizeram a Bíblia? Para enganar vocês, gente. Você acha que Paulo ia escrever uma Bíblia? Alguém ouvindo ele ali escreveu por si próprio. Mas Paulo, quando ele estava falando, ele estava sobre o Espírito de Deus. E alguém ali por fora escrevendo. E já estava adulterando tudo. A Bíblia é toda adulterada. Ela não contradiz. Ela tem palavras de um jeito, tem palavras do outro. Eu te provo dentro da Bíblia.
Então quem escreveu aqui já deixou pista para nós. Escreveu, achou que ia enganar muita gente com isso e ficar rico. Não, se ele um livro, vou fazer um livro através desse cara, desse Paulo, ou desse apóstolo. Mas ele deixou prova evidente. Porque todo aquele que mexe numa bosta, se ele esparramou um pouquinho, se ele sacudiu numa meia, e ela tiver furada, vai espirrar bosta para toda a banda. Então foi o que ele fez. Olha aqui para você ver, eu vou ler mais um pouco. Cristo nos livrou da maldição da lei, por meio de uma compra. Por meio de uma compra. Vou ler também esse capítulo. Por meio de uma compra. Por se tornar maldição em nosso lugar. Ele tornou maldição em nosso lugar? Tornou. Ele se tornou, porque está escrito que ele tornou maldição em nosso lugar. Se ele te tornou maldição em nosso lugar, eu sou livre. Eu não tenho mais a condição de lei sobre mim. Quando se paga uma dívida, ela já está quitada. Manda qualquer um fazer um hangout comigo. Vem fazer um hangout com uma pessoa que entende das coisas espirituais de Deus, porque Deus pôs no coração das pessoas. Eu não falo, não é só por falar não, amigo. Eu falo para vocês entenderem o que é realmente as coisas de Deus. Não para que alguém chegue em você e te conta. Eu falar a palavra de Deus é você pedir para ele, meu pai, me dá o conhecimento para não poder pregar o evangelho. Agora você pegar versículo por versículo, um versículo aqui e um versículo ali, eu faço milhões de Bíblia entre versículos. Leia corretamente, porque os caras deixou pista. E sobre as pistas que eles deixaram, você vai descobrir que a maioria vence o erro. Se a maioria venceu o erro, a Bíblia está correta, mas se não venceu o erro, a Bíblia está errada. A que ele escreveu para você, a que ele deixou para você, para enganar você. Escuta aqui para você ver, eu vou ler de novo para você ver. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida, que também eles deixou pista. Olha aqui para você ver, na João Ferreira de Almeida. Não foi os apóstolos que escreveram os livros da Bíblia. Não foi. Isso aí eu te falo para você que não foi. E como são pessoas que têm erro, a Bíblia também tem erro. Porque foi pessoas errantes que escreveram. Pessoas erradas. Às vezes a pessoa falava uma coisa, o apóstolo falava uma coisa ali no meio da multidão, e o cara que estava escrevendo escrevia outra coisa. Entendia outra. Você entendeu? Porque senão lá em Daniel não falava. No final das tempas a lei vai ser tudo diferente. A lei não vai existir mais. Não vai existir mais mandamento, mais Bíblia. Porque o povo contaminou ela. Está escrito, vai lá em Daniel que você vê. Então olha aqui para você ver o que está escrito também em Daniel, no mesmo capítulo, no capítulo 3, versículo 13. Olha para você ver, também na João Ferreira de Almeida, que também deixou pista. Vou ler de novo para você ver, às vezes você não entendeu. Os outros judeus também dissimularam como ele. Pera, deixa eu ver, está no 3, não, está no 2. Eu vou ler no 3, espera aí. Vou ler no 3, capítulo 13. Eu estava lendo no capítulo errado. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Também está aqui na João Ferreira de Almeida lá. Cristo nos resgatou da lei, fazendo-se maldição por nós. Fazendo ele maldição por nós. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por meio de Cristo. Qual que é a bênção de Abraão lá atrás? Não era a fé? Ou se não cometer atrocidade com as pessoas, porque você tinha fé, você tinha esperança que aquilo é verdade? Para que, pela fé, nós recebemos promessa do Espírito. Está vendo? Para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, tem coisa errada na Bíblia, muita coisa errada. Cuidado para o inimigo não te pegar no laço dele,
Porque o laço dele é versículo e versículo. Não deixa eu te pegar nos versículos. Você entendeu? Porque ele fala, vós dois estão debaixo da lei. Se eu for ler só aquele versículo, ali, eu vou te dar uma comparação. Olha lá, ó. Aqui, nesse versículo. Vós estão sob os desígnios da lei. É um versículo. Então eu estou declarando que está sob o coisa sob o jugo da lei, que é a Bíblia. Mas aqui já fala que Cristo nos resgatou. Então você observa o assunto para você não sair pregando bobagens para as pessoas humildes. Sair pregando coisa errada da Bíblia para os humildes. Isso é muito feio, por ganância de dinheiro, cara. É para você mesmo que eu estou falando, não é para outro não. Você sabe para quem que eu estou falando. É para você. Para com isso. Você já está mais para lá do que para cá, irmão. Irmãozinho em Deus. Não faça isso. Não joga a sua salvação fora. Cristo sofreu muito lá no madeiro para te dar esse direito. E você jogar fora por dinheiro? Quer ver? Eu vou continuar lendo. Para você ver se fala alguma coisa a menos do que eu estou falando aqui. Ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Os gentios, quando Cristo falava, eram os romanos. Hoje os gentios somos nós. Para que chegasse aos gentios, chegasse para nós. Tem uma diferença muito grande. Esse tempo atrás eu publiquei sobre o gentio que Cristo falava. Cristo falava de um gentil, e aqui os apóstolos estão falando de outros gentil, que são pessoas distantes. É assim que ele chamava as pessoas as quais eles não conheciam. Ó, vou continuar lendo o 14. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentil por meio de Cristo. E para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmão, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Tá vendo? Tá no 15. Por que você não lê a Bíblia completa? Você tem que manusear ela de capítulo em capítulo para as pessoas humildes não entender, compadrão. Hein, amigão? Por que você faz isso? Porque o espírito do demônio está em você ou não? Então aprenda a falar a Bíblia corretamente, do jeito que ela é. E as Escrituras, tanto a Bíblia quanto as Escrituras vai te dar pista das palavras que seja correta ou não, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falam de muitas, mas como de uma só. E a sua descendência é Cristo. A qual que é a sua descendência? A nossa, dos gentios. Já acabou de falar aqui, ó, no final do 16, a tua descendência é Cristo. Não tem nada, não tem Bíblia, não tem nada. É só Cristo. Entenda isso na sua cabeça. Eu, para falar das coisas de Deus, eu não preciso de uma Bíblia. Mas eu estou falando da Bíblia aqui, por quê que eu estou falando dentro da Bíblia? É porque vocês já aprenderam errado, nós aprendemos errado antigamente, no passado. As pessoas, por amor ao dinheiro, eles falam coisas asneiras. Eles falam coisas que eles não sabem. Mas digo isso, que todos, vou parar aqui no 17, depois vou continuar no 17. A tua descendência é Cristo. Então vamos ler mais para frente, para ver se contradiz o que eu estou falando, que a descendência é Cristo. Se ele pagou o pecado ou não pagou. Se ele não pagou, eu rasgo a Bíblia. Eu falo que para vocês aqui na frente, se falar alguma coisa aí para frente, aí que eu estiver lendo corretamente, assim, capítulo por capítulo, se falar alguma coisa diferente, eu falo, não vou ler a Bíblia mais, não, porque isso aí não foi escrita por Deus, porque Deus não erra. Então, se for escrita por Deus, vai contradizer não. Então, olha aqui para vocês verem. Mas digo isso,
que tenha sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo. A aliança antigamente ela foi confirmada por Deus em quem? Em Abraão? Ou em outras pessoas que dizem que pregam a Bíblia, mas são pregadores do que não são lei? E do que Cristo nunca falou sobre isso? Eu vou ler o 17 outra vez. Mas digo isso que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei veio 430 anos depois. E não invalida a forma de abolir a promessa. Tá vendo? Porque se a herança provém da lei, já não provém promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Logo para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse o posteriormente a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta sobre os anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus. Mas se a lei é contra as promessas de Deus, por quê? Porque Cristo aboliu a lei. Está aqui no 20 e o 21. Por que vocês de religiões não pregam isso para os seus... Não prega desse jeito para as pessoas que estão nas suas denominações religiosas? Por que vocês só falam asneira? Só prega asneira lá nas denominações? Prega as coisas realmente como elas são. Fala que as pessoas são livres, igual está escrito nas escrituras. Não tenta ludibriar as pessoas para ganhar dinheiro, não, ué. Isso é feio. Então vamos continuar lendo. Eu estava lendo o 20 e o 21. Nenhuma sorte. De nenhuma sorte. Porque se for dada uma lei que pudesse reivindicar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Se Cristo tivesse deixado uma Bíblia para você recorrer às coisas espirituais de Deus, se ele tivesse deixado uma lei, para que ele veio? Se ele deixou a Bíblia, para você seguir a Bíblia e ser salvo. Ele deixou ele. Está bem claro aqui nas Escrituras. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado. Está vendo? Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado. Para que a promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes. Aos crentes é crer. Entendeu? Aos que crê. Aos crentes. Está vendo? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Quando o pecado foi tirado no madeiro, também a lei foi tirada no madeiro, até as Escrituras. Tudo foi tirado, só deixou Cristo. Se alguém não acreditar que ele morreu no madeiro, aí é problema dele. E começar a surrar seu irmão, aí é problema dele. E a roubar dinheiro do seu irmão também é problema dele. E a pegar tutu do irmão dele é problema dele, não meu. Cristo deixou livre-arbítrio para você escolher quem que você quer. Mas olha quem que você vai escolher. Mas antes que a fé viesse a estar guardados debaixo da lei, encerrados para quê? Para aquela fé que se havia de manifestar. Está vendo? Guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se tivesse havido de manifestar.
Vamos continuar lendo? Eu estou gostando do capítulo. De maneira que a lei nos serviu de aio. Tá vendo? Por que a lei aqui só serve para nós de aio? Só para nós chegarmos a Cristo. Chegamos a Cristo, não precisamos mais de Bíblia e nem de quem ensinamos. Aquele que serve a vontade de Cristo, o que ele faz? Isso aqui que eu estou falando está fora. Estou deixando o 24 aqui, só comecei a ler o 24 e parei. Eu vou continuar a ler o restinho do 24 agora para você ver. Ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, só a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé. Não, eu não vou cometer atrocidade com alguém, com meu irmãozinho, porque eu tenho fé em Cristo. Eu não vou cometer isso. Só isso basta. Não precisa de ninguém meter a mão no bolso um do outro, não. A Bíblia não declara isso aqui, não. Manda, eu vou falar nome, eu não ia citar nomes, não, mas manda professor Girafales, que é o professor Silas Malafaia. Eu falo é Girafales, é professor falso. Manda Eli Soriano, manda o Papa, manda quem for. Vamos ter um hangout comigo. Não tem hangout com quem não tem o conhecimento de Deus, não. Tem com quem tem o conhecimento de Deus. Vamos ter um hangout nós dois. Qualquer um de vocês dois aí. Ou de 10 ou 20. Eu desafio. Em nome de Cristo, do Criador. Porque aqui mora, aqui dentro, aqui mora o Criador. Vem aqui. Vem ao meu hangout. Para ver se você dá conta diante do que serve ao Criador. Para ver se você dá conta mesmo. Viu? Primeira pergunta que eu vou deixar para você que quer fazer um hangout comigo. Qual que é mais importante, o ovo ou a casca? Pensa nisso aí. Porque aquele que tem o conhecimento de Deus, tanto ele tem o conhecimento material, quanto ele tem o conhecimento espiritual. Eu não preciso de Bíblia para ter hangout. Mas se quiser fazer dentro da Bíblia, vamos ver. Mas não pega versículo igual o demônio faz, não. Vamos pegar as partes inteiras. Capítulos inteiros. Um assunto inteiro. E dentro daquele assunto vamos fazer o hangout. Vou ler o 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. Tá vendo? Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. O que é o aio? O jugo da lei. Porque todos sois filhos pela fé em Cristo Jesus, amados. Isso aí é para vocês, amados. Não para mim. Eu já sei que Cristo é minha fonte, né? Já sabemos que o nome dele também não é. Porque essas pessoas que escreveram a Bíblia deu um jeito de anular tudo. Mas ele deixou pista. Cristo pega vocês. Sabe que jeito que Cristo pega vocês? Que ele falou que vai pegar vocês é na sua própria astúcia. E as nações, vocês mesmos se comerão as carnes uns dos outros. Não precisa de alguém falar. Alguém vai falar, nossa, mas ele fala assim. É porque ele prega por Beelzebu. Sim, meu mestre também pregou por Beelzebu, meu mestre. Também pregou por Beelzebu. João também, o batizador, pregou por Beelzebu. Também foi por demônio. Por que eu seria diferente? Vou continuar lendo de novo. Vou ler outra vez. Eu estou lendo na João Ferreira de Almeida. Eu estava lendo na Escritura, mas passei para João Ferreira de Almeida. Para mim, tanto faz a Bíblia, tanto faz as Escrituras, a Escritura que for. É dentro dela que está o seu erro. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos recebestes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego,
Não há servo e nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo. Todos vós sois em Bíblia, aqui falou em Bíblia. Todos vós estão debaixo do jugo da lei. Se Cristo morreu no madeiro para tirar eu debaixo do jugo da lei, eu não estou sob o jugo da lei. Eu vou ser salvo pela minha fé em Cristo. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa foi feita lá em Abraão. Você está lembrado que Abraão foi salvo pela fé? Você esqueceu disso? Já esqueceu? As pessoas que são do demônio esquecem. Mas os que Cristo plantou dentro do seu próprio peito não esquecem. Roubadores das nações, hipócritas. Vou continuar lendo o 4. Deixa eu ver aqui se dá prazo de eu ler mais um pouco para vocês, amiguinhos. Não estou falando, eu estou meio justo hoje. Eu não estou falando sobre... não estou bravo. Eu estou meio justo. Porque cansei de ver pessoas ludibriar as pessoas. Com palavras, com conversinha mansa. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e em nada diferente do servo. Isso aqui está no 4, capítulo 4. O evangelho é isento da lei. Isenta-nos da lei. O evangelho está escrito aqui. E não é o evangelho nos isenta da lei. Esse povo que escreveu a Bíblia, João Ferreira de Almeida, também é um sacana. O evangelho nos isenta da lei. Cristo nos isenta da lei. Quem que veio primeiro, o evangelho ou Cristo? Aqui, ó. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, e em nada é diferente do servo, e ainda seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e de curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Então, essas pessoas que estão debaixo de tutores, curadores, feiticeiros, um monte de gente. Então, isso aí não está sobre o jugo de Cristo. O Cristo é a verdadeira lei. Ele é a lei. E ele nos livrou do jugo da lei. Para que ia ter uma Bíblia hoje se ele nos livrou? Assim também todos nós, quando erramos, meninos, estamos reproduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Não entendeste isso, não? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele não foi nascido sob a lei. Ele não estava dentro da lei de Abraão. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Que adoção é essa de filhos? Que adoção é essa de filhos que nós vamos receber? Nós recebemos a adoção de filhos de Deus. Observe, você vê, eu vou ler aqui o 6, o versículo 6. Porque sois filhos de Deus. Aí, ó. E porque sois filhos de Deus, e enviou a vossos corações o Espírito do seu Filho, que se chama Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mais filho. Eu não sou mais escravo da lei, meu amado. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Tem que ter respeito. Não pode me roubar. Tem que ter respeito por mim. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O Evangelho está isento-nos da lei. O Evangelho isenta-nos da lei. Que Evangelho isenta-nos da lei? O que, rapaz? Cristo nos isenta-nos da lei, que está falando aqui. Mas quando não, vou ler o 8. Mas quando nos conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são de Deus.
Mas quando não conheceis a Deus, servi por natureza os que não são de Deus. Vocês estão servindo, meus amados, os que não são de Deus, essas pessoas. Eu vi uma certa pessoa esse dia falando num vídeo, que se tivesse seguido aquela outra pessoa que também é de Deus, que aquela pessoa também conhece a palavra de Deus, mas por um motivo algum que eu não conheço, aquela pessoa estava ali, o medo daquela pessoa, sei lá, o medo do que podia acontecer com aquela pessoa, ele se deixou levar por ela. Mas quando não conheceis a Deus, servi as que por natureza não são de Deus. Se você não conhece que Cristo morreu no madeiro, vocês estão servindo as pessoas que não são de Deus. Mas agora conheceis a Deus. Ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rendimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis servir? Vocês querem entrar debaixo do jugo da lei de novo? Se Cristo te libertou, problema seu, pode entrar debaixo de novo das escrituras. Vai lá nos mandamentos, vai lá, paga um montão de dízimo para eles, faz o que eles quiserem com você. Você está querendo voltar de novo? Você rejeitou Cristo aí. Guardai dias e meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalho em vão para vós convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizestes. A vós sabeis primeiro que vós anunciei o Evangelho. A vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho. Por que eu estou anunciando o Evangelho aqui? É só até você descobrir que Cristo é sua fonte de vida. Depois você vai passar para outro. Então não precisa de um lugar firme para você ir, você fazer isso aí. E estando em fraqueza em carne, e não rejeitaste nem desprezaste isto, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Mas, qual é logo a vossa bem-aventurança? Qual logo é a vossa bem-aventurança? Porque vós dou testemunhos de que, se possível for, arranqueis os vossos olhos e nos dareis. Está vendo? Se for possível, arranquei-mos os vossos olhos e nos dareis. Fiz-me a causa o vosso inimigo, dizendo a verdade. Eu sou inimigo de alguém aqui porque eu estou falando a verdade sobre as Escrituras? Sou. Eu digo que não sou seu inimigo. Inimigo é aquele que te prega a mentira. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Filhinhos, mais filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Depois precisa de Cristo estar formado em vós? Precisa. Você já viu alguma denominação libertar alguém? Você já viu de denominação religiosa? Nunca libertou ninguém. Se aprendeu, você continua lá, porque ele está querendo, é isso aqui. Não que você sabe a verdade. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Eu também estou, viu? Denominações religiosas. Eu estou perplexo com vocês. Então aqui eu vou terminar o meu vídeo. Espero que muitos gostem. Porque muitos não vão gostar da verdade. Porque eu fui meio pesado hoje.
né? Mas foi preciso ser pesado hoje, viu? Espero que muitos pegam a sua própria Bíblia, igualzinho eu já falei, leia capítulo inteiro, não deixa se vangloriar por versículo. Se eu for fazer um hangout com algum e ele for citar versículo, eu já sei que ele é do demônio, porque quem cita versículo é o demônio. Ora, mas também não está escrito, pula daqui para baixo, pula daqui para baixo, e dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que lhe ponhas nas mãos, para que ele não te tropeça nenhuma pedra. Mas também está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Não tentarás o Senhor teu Deus, quer dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Estamos sob o jugo da lei da Bíblia. Não estamos sob o jugo da lei da Bíblia. Cristo nos libertou. É fácil você quebrar uma pessoa desse jeito. É fácil você arrancar a verdade dele. Cristo deixou a igreja? Não. Cristo deixou ele. Cristo deixou a Bíblia? Não deixou. Cristo deixou ele. Alguém escreveu a Bíblia para poder enganar as pessoas. Até que chegasse. A Bíblia foi... Para que ele escreveu? Escreveu as palavras certas, mas alguém tomou, arrancou da mão de alguém que tinha escrevido para deixar para nós, para sabermos que Cristo é, e foi adulterou ela tudo. A Bíblia é todinha adulterada. Eu te provo, qualquer um que chegar aqui pode pegar qualquer Bíblia. Eu te provo por A mais B, que ela é mais fraca do que a cabeça de um ser humano. Mas se você for ler ela corretamente, você vai descobrir onde estão os erros. Então espero que gostem dos vídeos. Espero que compartilhem com mais gente, porque o tempo do fim está chegando. Eu já estou com 45 anos, não sei quantos anos que eu vou viver mais, né? Mas os vídeos vão ficar na internet. Para todos aqueles que creem em Cristo e assistir os vídeos, eles vão passar o amor dele a Cristo e o amor ao Pai que está no céu, né? E vai pedir o conhecimento de Deus para que não maltrate as pessoas, para que não batam nas pessoas. E nem tomam a opção delas, mas dá alguma coisa quando a pessoa precisa. Você fazendo isso, beleza, viu? Então tá bom. Espero que tenha